Pessoal, boa noite a todos. Vamos dar continuidade aí à aula de processo penal. Primeiro momento, para que se possa oferecer ação penal, precisa se ter o quê? Justa causa, tá? O que é justa causa? IMC, que significa? E circunstâncias, né? Beleza. Outro ponto aqui, você tem o I, que significa interesse de agir. Legitimidade Então, temos aqui os pressupostos para o oferecimento da ação penal. Os pressupostos para que você possa, então, propor a ação, para que o Ministério Público proponha a ação. Então, quais são esses pressupostos, que também são chamadas condições? Você tem aqui para decorar GILPID, que significa o quê? Justa causa, interesse de agir, legitimidade das partes, possibilidade jurídica do pedido e divisibilidade. Veja, precisa ter o IMC, que são o quê? Indícios de quê? Autoria ou participação, né? Ou seja, tem que ter pelo menos um suposto autor ou um suposto partícipe, a materialidade, que é a prova da existência do crime, e as circunstâncias, que é o quê? Como o crime ocorreu. Interesse de agir. Para que se tenha interesse de agir, precisa ser legítimo, precisa ter a parte precisa ser legítima. Por exemplo, quem é que oferece denúncia? O MP. O MP é o legítimo para oferecer denúncia, mas ele só pode oferecer denúncia se ele tiver algo para denunciar, se ele tiver justa causa. Veja, e o pedido que ele faz na denúncia, o pedido de condenação, o caso pelo qual ele está processando, tem que ter uma possibilidade jurídica. Veja, ele tem como pedir a condenação de alguém que está morto? Não tem. Então esse pedido aqui, ó, não tem possibilidade jurídica. Então você precisa ter que o quê? Na ação penal, precisa ter a possibilidade jurídica do pedido. Além disso, você percebe que o quê? A ação penal, ela é divisível, tá? Ela é divisível, isso aqui é o entendimento do STF. Por estes termos, você vai perceber que por ela ser divisível, não cabe arquivamento implícito, que é o ato pelo qual o Ministério Público não oferece denúncia contra uma pessoa, e aí queria dizer que o quê? Aquele processo, aquele inquérito contra ela está arquivado. Não está, por quê? Como é que acontece o arquivamento? Decisão do juiz a pedido do MP. Né? Decora sempre essa hashtag, arquivamento, decisão do juiz a pedido do MP. Galera, isso aqui são as condições da ação. E a gente passa a analisar o quê? Os princípios. Veja, estudamos aqui os princípios da ação penal. Princípios da ação penal, começando com a pública. Quais são os princípios da ação penal pública? O pode, né, que significa o quê? Você tem aqui a pessoalidade. Você tem pessoalidade, obrigatoriedade, oficialidade, divisibilidade e o quê? Indisponibilidade. Veja, esses são os princípios de ação penal pública, tá? E a gente passa a analisar os princípios de ação penal privada. Quando se fala de princípios de ação penal privada, quais são os princípios? Hashtag pode. E aí você tem o princípio da pessoalidade,
Qual outro princípio? Oportunidade. Oportunidade. Qual outro? Disponibilidade. E o último? Então, esses aqui são os princípios da ação penal, tá? E aí você tem o quê? Princípios da ação penal pública, lembrando sempre do POD, e os princípios da ação penal privada, o POD. O que significa cada um desses princípios? Qual a grande diferença que existe aqui entre os princípios de ação penal pública e os princípios de ação penal privada? Você vai ter aqui, ó, pelos princípios da ação penal pública, em primeiro momento fala-se da pessoalidade. O que é a pessoalidade? E aí? Perfeito. Veja só, a pessoalidade que é a mesma coisa que o quê? Por quê? Porque só pode ser proposta, só pode ser oferecida ação penal contra quem foi o autor ou partícipe. É dizer que você não pode oferecer ação penal contra quem não teve nada a ver com o caso. Veja, imagine um menor que pratica um crime de homicídio, sendo que ele pode ser processado pelo direito penal? Não, né? Mas ele vai ter o quê? Sofrer um procedimento pelo ECA, certo? Mas aí imagine que o promotor, puto da vida, está lá com uma raiva terrível porque não vai poder oferecer ação penal contra ele. E aí diz, não, então vou oferecer contra o pai. O pai é responsável pelo menor. Ele pode fazer isso? Não. Por que ele não pode? Justamente por causa do princípio da pessoalidade, né? A pessoalidade é o limitador, né? Limita o quê? Dizer que ele só vai oferecer ação contra quem foi autor ou partícipe. Beleza? E aí você parte, então, aqui a obrigatoriedade. Obrigatoriedade também tem outro nome. Qual seria o sinônimo de obrigatoriedade? Princípio da legalidade, né? Você tem aqui que a obrigatoriedade impõe o quê? Né? Se tiver justa causa, acontece o quê? O MP é obrigado a denunciar. Perfeito. Você tem o quê? Que pela obrigatoriedade, toda vez que o Ministério Público recebe um inquérito policial, ele tem que analisar. Assim que ele analisa o inquérito, se ele percebe que ali tem justa causa, ele é obrigado a denunciar. Tá? Veja, ele é obrigado a denunciar, cara. Se tiver justa causa, ele é obrigado. Sendo que são todos os casos que ele é obrigado, existe alguma exceção? Os crimes de menor potencial ofensivo, né? Por quê? Porque nesses crimes de menor potencial ofensivo acontece uma situação. Qual é? Veja, imagine que os autos de um inquérito chegam ao promotor. Esse inquérito não, vamos trazer aqui o TCO, né? Menor crime de menor... Oi? A infração penal é gênero do qual decorre duas espécies, crimes e contravenção penal. Aí imagine que o crime, ou seja, o crime de menor potencial ofensivo, tenha acontecido, e aí esse TCO vai ao promotor. O promotor, ele ali, quando recebe esse TCO, ele pode oferecer denúncia, porque ele vislumbra que tem justa causa. Mas, se o crime é de menor potencial ofensivo, antes de ele oferecer denúncia, ele tem que realizar uma situação. O que é? Transação penal. Transação penal é a exceção da obrigatoriedade. Por quê? Porque nos casos de crime de menor potencial ofensivo, antes de iniciar o processo, o promotor é obrigado a fazer um acordo, tentar pelo menos um acordo. É agendado uma audiência preliminar, onde o promotor irá propor o quê? Ou uma transação penal, ou então ali uma situação de composição de danos cíveis. Ou seja, vai tentar fazer um acordo para indenizar, ou então, se for um crime de ação penal pública, ele vai oferecer o cumprimento antecipado de uma pena restritiva de direito ou uma pena de multa, no lugar de quê? De uma pena privativa de liberdade. Tá? Então, transação penal é acordo que acontece antes do processo. A transação penal, se ocorrer de fato, ela proíbe o início do processo. Tá? Você não vai ter o início do processo. Ali acontece o quê? O promotor ele não é mais obrigado a denunciar. Então, é uma exceção. Certo? E aí você tem oficialidade. O que significa a oficialidade? A denúncia é um ato privativo do MP. Então, quando vamos à delegacia, é correto dizer que você vai denunciar alguém?
Não. Quando você vai à delegacia, você faz o quê? Noticia, né? Você apresenta a notícia crimes, não é isso? Perfeito. E a divisibilidade? Significa que ele pode dividir a ação penal, pode fragmentar, né? Então, significa que se tiver 5 réus, o MP pode oferecer contra 3, enquanto arruma justa causa contra os outros 2. Quando arruma justa causa contra os outros 2, ele pode oferecer ação penal tranquilamente, tá? Não tem um impeditivo aqui. Isso aqui é uma situação que foi proferida pelo STF, tá? Permitindo esse fracionamento da ação penal. A mesma coisa acontece no caso de vários crimes. Imagine que você tem um inquérito policial que está se apurando o quê? Associação criminosa, roubo de carga, tráfico de drogas, um inquérito com vários crimes, tá? E várias pessoas envolvidas. E aí o promotor, após a apuração da polícia e ele juntamente fazendo aquele levantamento de provas, de elementos informativos, ele identifica que só possui justa causa contra o crime de associação criminosa e o crime de roubo de carga. Tráfico de drogas não tem justa causa, ele não conseguiu demonstrar ali a veracidade de que havia tráfico. Ele pode oferecer denúncia pelo crime de associação criminosa e de roubo de carga enquanto se apura o tráfico, ou ele é obrigado a esperar levantar justa causa em relação ao tráfico para oferecer também? Boa noite. E aí? Ele pode? Pode. Com base em quê? No princípio da divisibilidade. Por este princípio, ele pode oferecer ação contra 2 dos crimes enquanto apura os demais. Significa que acontece arquivamento implícito se ele oferece somente contra 2 crimes? Não. Porque não existe arquivamento implícito dentro do processo penal. Então, como é que se arquiva? Decisão do juiz a pedido do MP. O juiz pode arquivar sozinho? O MP pode arquivar sozinho? E o delegado? Pior, né? Esse daí aqui, meu irmão, nem sonhando, né? Nem ele sonhando lá. Galera, e por fim, aqui no princípio da ação penal pública, você tem o quê? A indisponibilidade. É dizer que o quê? Ele não pode desistir. Ele não pode dispor. Ele não pode dispor e desistir de quê? Da ação. E o recurso? Ele pode desistir? Se ele oferece um recurso, ele interpõe um recurso. Aí ele faz, porra, não, aqui eu fiz errado, eu fiz besteira, né? Ele pode desistir? Não, sem medo. Por quê? Por causa do princípio da indisponibilidade. Veja, ele não pode desistir nem da ação penal, ofereceu denúncia já era, tá? Ele tem que ir até o final. E outra, se ele interpor recurso, tem que ir até o final do recurso também, tá? E aí, professor, mas e se ele oferece a denúncia? E durante o processo, ele percebe que não se tem provas contra o agente. Por ele ser obrigado a ir até o final, significa que ele tem que insistir no pedido de condenação? E aí? Porque pelo princípio aqui, temos a situação. Uma vez oferecida a denúncia, o MP é obrigado a ir até o final. Ele não pode desistir e nem pode dispor. Aí a pergunta é, nessa situação de que ele não pode desistir, ele tem que ir até o fim do processo, significa que ao final do processo ele tem que pedir a condenação? Não. Né? Veja, o ato dele ir até o final do processo não significa que ele obrigatoriamente tem que persistir pela condenação do sujeito a todo custo. Ele é fiscal da lei. Ele tem que fazer o quê? Cumprir a lei. Ele, primeiramente, já que ele fiscaliza, ele tem que ser o que vai cumprir, certo? Então, se não tem justa causa, se não tem prova, se não tem nada contra o sujeito, ele vai pedir a condenação? Não. Pode pedir a absolvição do agente. Isso não é nenhum impeditivo. Beleza? Então, esses são os princípios aqui da ação penal pública e a gente segue aos princípios da ação penal privada. Nos princípios da ação penal privada, você tem o POD. O POD, você tem o quê? A pessoalidade. Na pessoalidade da ação penal privada, é a mesma coisa da ação penal pública. É o único princípio aqui que se iguala. Por quê? Porque tanto na ação penal pública, como também na ação penal privada, a parte, o autor da ação, ele não pode oferecer ação contra quem não tem nada a ver. Ele só pode oferecer ação contra quem tem alguma coisa a ver. Contra quem é autor ou partícipe, certo? Então você passa aqui, pessoalidade, você só pode oferecer ação contra quem foi autor ou partícipe da infração penal. Oportunidade. A partir daqui vimos que o quê? Já se distingue. Você já tem uma diferença gritante aqui dos 3 princípios abaixo da ação penal privada com a ação penal pública. Por quê?
Porque na oportunidade acontece antes de oferecer ação, certo? O que seria a oportunidade? É uma faculdade, não é? Ou seja, ela que decide se vai oferecer ação ou não. E se tiver justa causa, a vítima é obrigada a oferecer ação penal? Não. Mas e o Ministério Público nos crimes de ação penal pública, se tiver justa causa? Aí é obrigado, né? Então veja, pela oportunidade, que também é chamada de conveniência, você tem que é uma faculdade, é uma liberdade da vítima escolher se ela oferece ação ou não. Se ela não quiser oferecer ação, ela faz o quê? Renuncia ao seu direito de exercer ação penal. A renúncia é um ato unilateral ou bilateral? Por que é unilateral? Porque independe do aceite, ou seja, é liberdade da vítima. Ela oferece ação se quiser. Se ela não quer oferecer, não tem problema algum. Agora, depois que oferece ação, aí entra a situação. Entra um ato que precisa ser bilateral. Por quê? Porque você já exerceu a ação contra um terceiro, tá? E aí, veja. Então, na oportunidade, você tem o quê? Pode ocorrer aqui dois institutos que extinguem a punibilidade. Um deles é a renúncia e o outro é a decadência. Se ela não exerce a ação dentro de um prazo decadencial de 6 meses, acontece o quê? Extinção de punibilidade. Por quê? Pelo Instituto da Decadência. Tá? Decadência, ela tem que exercer a ação dentro daquele prazo de 6 meses. Se não exerce, tchau, tchau. Perdeu o direito. Beleza? E aí você parte, então, à disponibilidade. Veja, na ação penal pública, a ação penal pública ela é o quê? Indisponível. Já na ação penal privada, ela é disponível. O que significa disponibilidade? Acontece antes ou depois da ação? De oferecida ação? Depois, já é durante o processo, né? Significa que se ela propõe a ação e não quer mais prosseguir, ela perdoa o sujeito, ela pode desistir. Se ela desiste, perdoa. O perdão é um ato unilateral ou um ato bilateral? Por que bilateral? Porque precisa da aceitação da outra parte, né? Porque toda vez que você move o judiciário, que você tem ali um processo crime contra outra pessoa, meu irmão, você não sabe o tamanho do dano que você causa a outra pessoa. Um processo crime na ficha de alguém, todas as empresas hoje estão fazendo pesquisas. Olha, os caras estão muito inteligentes. Antes, os caras pediam o quê? Uma certidão de nada consta. Sendo que vocês sabem que no inquérito policial, a ação penal e inquérito policial não pode constar em certidão, desde que elas estejam em curso. Né? Então, se você está respondendo processo, pode constar que você responde o processo na certidão? E no atestado? Não. Certidão ou atestado não pode. Tá? Se a ação penal ou inquérito policial estiver em andamento, estiver em curso, não pode constar. Certo? Então, o que acontece? As empresas hoje vão mais além. Em vez de pesquisar certidão, pesquisa no sistema. Né? Abre direto lá o sistema da justiça e pesquisa pelo seu nome ou pelo seu CPF. Né? E o que acontece? Pode colocar você para fora por justa causa. Né? Que foi o que aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Ela passou a responder um processo de furto, um processo totalmente equivocado. E o que aconteceu? A empresa, após pesquisar o nome dela no sistema, constatou que tinha um processo contra ela. O processo tinha sido tipificado pelo quê? Furto e associação criminosa. Olha, imagina, você vê assim, pá, associação criminosa, né? O cara faz, eita, pô, minha empregada faz parte de uma quadrilha, meu irmão. O cara fica nervoso, né? Fica pensando que ela vai destruir tudo, né? Ou, na verdade, era inocente, mas foi colocada para rua. Tá? Sim, é justa causa. Crime é justa causa. Pode sim. Tá? E aí o que acontece? Veja, então um processo, crime, causa muitos danos a uma pessoa. É por isso que, após iniciado, para que você chegue lá e dizer, ah, eu não quero mais, eu perdoo. É só assim? Não. Aí você diz, eu perdoo. O perdão pode ser expresso ou tácito. Né? Expresso, quando ela declara de forma inequívoca, vai aos autos por escrito ou fala diante de uma audiência. E o aceite também. Pode ser expresso ou tácito. Que é o quê? Quando a pessoa também vai aos autos e diz que aceita, e ali extingue a sua punibilidade, ou então, quando pratica ato incompatível com o exercício. Tá? Incompatível, o quê? A pessoa se junta com a outra. Né? Fala, macho. Em relação a essa situação que você falou, nessa situação já tinha ocorrido o trânsito julgado ou ainda estava em... Processo, estava ainda, processo nada, estava em inquérito, cara. E como é que ele se... A empresa não quer saber. Não, eu sei disso, mas tipo, o réu é considerado inocente, né?
Com base em qual princípio? Presunção de inocência. É considerado inocente. Você pode demitir um cara por uma coisa que ele ainda... A justa causa, ela baseia desde que você responda um crime ou seja condenado por um crime. A empresa não é obrigada a ficar com você, não. Principalmente porque a empresa é privada. Se a empresa é privada, foda-se o cara, velho. Não, eu tô ligado nisso, mas tipo, o que me gerou a dúvida foi a justa causa. Justa causa dentro da relação trabalhista, né? O cara não é obrigado a ficar com alguém, tá? Aí gera assim, por justa causa. Apesar de que ela poderia entrar com ação pedindo a reintegração, provando que era inocente. Mas o que acontece? Até isso acontecer, olha, já tem 1 ano e meio e o processo, e o inquérito ainda não foi nem finalizado. Aí o que acontece? Você tem uma situação de que o cara vai ser constrangido. Aí imagine, ele já foi constrangido. Aí a pessoa chega lá e faz, cara, não, eu quero desistir do processo, né? Eu enjoei, não quero mais seguir o processo para frente. Aí o juiz vai extinguir assim, não, porque você já foi prejudicado. Isso movimenta setor financeiro e movimenta também relação familiar, de amigos e outro mais. Então o que acontece? Às vezes o cara quer provar que é inocente. Aí ele manda um perdão para cá do caralho. Ele quer provar que é inocente. Ele vai até o fim do processo. Não. Por quê? Quando extingue a punibilidade, não é uma sentença absolutória. Ou seja, dizendo que você foi absolvido por falta de prova ou porque você é inocente. Extinção de punibilidade é uma sentença declaratória. Ou seja, não diz que nada. Só diz que ali foi extinta a punibilidade. Ou seja, você não é inocente. Só foi extinta a sua punibilidade. Aí o que acontece? O cara faz, não, mas eu quero mostrar que eu sou inocente. Para isso ele vai o processo todinho para provar que ele é inocente. É por isso que tem que ter aceito. Ele aceita se ele quiser. É o que eu falei na aula passada. Imagine que tem uma relação extraconjugal entre algumas pessoas. Vamos lá. Você tem um homem tendo uma relação extraconjugal. Pode ser homem ou mulher aqui, tá? E aí, veja. Ou então, vou melhor. Ele não tem uma relação extraconjugal, mas ele tem um laço de amizade com a pessoa que tinha interesse em ficar com ele. Tá? Sendo que ele era o cara fiel. Né? O cara que, porra, não, eu e a minha mulher é muito amor. Né? Não quero trair. Né? Eu, ela, eu, pronto. Sendo que a pessoa insistindo. Aí ele chega e faz o quê? Diz não, corta a relação com ela. Ela, puta da vida, faz o quê? Mobiliza o setor judiciário propondo o quê? Uma queixa-crime contra ele. Dizendo que ele difamou ela na frente de todo mundo. Ela arma uma situação. Talvez ela pode até se cortar para dizer que apanhou, que não sei o quê, só para prejudicar a vida do cara. E aí imagine, esse cidadão está em casa com a sua esposa, no momento em que chega uma notificação, uma citação, né, com o oficial de justiça. O senhor fulano de tal, cara, pois não, o senhor está sendo citado para responder o processo no prazo de 10 dias, apresentar a resposta à acusação, se querendo, ou sob pena de ser preso. Aí o cara, porra, já se desespera, né? Setor tal, o que foi que eu fiz? Aí vem a cópia da queixa, né? Aí o oficial de justiça é mala, né? Ele tem que ler a queixa para a pessoa ou a denúncia para a pessoa. Além de dizer que ela tem 10 dias para responder, ele tem que ler, ele é obrigado a ler. Aí chega lá, aí a mulher do cara vem só assim, fala por trás, né? É o quê, né? E o oficial lendo lá, e a mulher dizendo que tinha uma relação com ele, e ele começou a esculhambar ela, julgou ela de todas as formas, ou vice-versa, o homem fazendo isso com a mulher. E aí? Bye relacionamento, né? Se a mulher e o homem tiverem uma confiança entre si e conseguirem sentar para conversar, bem. Mas isso muitas vezes não acontece. Isso 99% das vezes não acontece, né? Primeiro ponto que já vai rodar uma panelada lá, né? Seu safado, com a peste, né? Já empurra, né? Empurra não, a voadora que é melhor, né? Ela sai correndo, a voadora no cara, o cara caca a cara no chão, pronto. Já começa a briga, velho. E aí, rompeu o relacionamento, imagine se tiver filhos. Imagine se tiver filhos. Então o cara ali, ele vai querer provar que é inocente. Ele sabendo que é inocente, ele vai querer provar que é inocente. Aí ela propõe isso, ele vai aquela discussão toda, ele chega, aí ela depois faz, me perdoe, eu não queria ter feito isso. Eu só queria, porque eu amo demais você. Ele amou uma porra, né? Isso é amor, um caralho que é amor, né? Aí começa aquela discussão, ela chega no processo e diz, quero perdoar. O juiz intima ele para que ele se manifeste quanto ao perdão, se aceita ou não. E aí ele chega e diz, não, eu vou provar minha inocência, eu quero minha mulher de volta, né? Poxa, um cara apaixonado, pô, aí quer voltar para a mulher. Então, ele não é obrigado a aceitar, tá? Aí entra essa situação, certo? Pode sim, denunciação caluniosa pelo crime de denunciação caluniosa, bem como ele pode entrar com ação civil de indenização pela situação que foi submetido, né? E aí você tem aí
uma ofensa gritante à honra dele, você tem um constrangimento absurdo, não é um mero aborrecimento. É um constrangimento que envolve o quê? Uma situação, inclusive, familiar, né? Que muita gente leva a família como o ápice de qualquer coisa da vida, né? E outras não, bota a família pra cá do caralho. Eu quero curtir, né? Se ele aceitar o perdão? Sim, mesmo que ele aceite o perdão, ele pode oferecer, sim, uma ação contra ela. Tá? Se ele aceita, agora entra a situação, se ele aceitar o perdão, ele pode oferecer uma ação, ele pode entrar com ação indenizatória. Mas uma ação criminal fica um pouquinho mais complicado, né? Aí ele precisa provar que é inocente para poder entrar com a denunciação caluniosa, tá bom? Se ele tiver elementos para isso, certo? Então você tem a indivisibilidade. O que significa indivisibilidade? Aí você entra aqueles velhos dilemas, né? Se oferece contra um, se perdoa um, perdoa todos. Se renuncia a um, renuncia todos, né? E aí diversas questões da CESP, principalmente, caem sob qual princípio? Meu irmão, chove questões sobre isso aqui. Chove, é uma coisa fácil. Decora essas 3 frases. Se propõe contra um, propõe contra todos. Se renuncia contra um, renuncia contra todos. Se perdoa um, perdoa todos. E aí você vai ver, vai vir os mais fantasiosos casos, e com essas 3 fases vocês conseguem resolver essas questões tranquilamente, tá? E aí, ponto, finalizamos aqui a revisão de princípios, e aqui eu expus as condições ou pressupostos da ação penal. Agora a gente passa a analisar o quê? As espécies e características da ação penal, beleza? Galera, então vamos lá, vamos falar aqui sobre as espécies e as características da ação penal, certo? Em primeiro momento, é importante entender que estamos falando sobre ação penal pública e ação penal privada. Cada uma delas possui espécies, certo? Você tem na ação penal pública a seguinte situação: você tem a ação penal pública incondicionada e a condicionada, sendo que a condicionada ainda se subdivide em condicionada à representação e à requisição do ministro da Justiça. Quando se fala de ação penal privada, você tem 3 espécies, sendo que 2 delas só acontecem em um único caso, cada uma. Você tem, primeiro ponto, a ação penal privada exclusiva, tá? Um segundo ponto, a ação penal privada personalíssima, essa aqui só acontece em um caso, tá? E a ação penal privada subsidiária da pública, que é a mais cobrada. Tá? E essa também só acontece em um único caso. Então vamos lá, vamos abordar aqui os elementos de cada uma delas. Então, quando se fala de espécies de ação penal, você vai ter a ação penal e a pública, ela pode ser aqui, ó. Incondicionada, tá? A pública incondicionada. Essa pública incondicionada, galera, ela é a regra, certo? Dentro do direito penal e do processo penal, todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Só não será de ação penal pública incondicionada quando? Quando a lei dispuser de modo diverso. Quando a lei declara ela privativa do ofendido, tá? Então, o primeiro ponto que você precisa anotar aqui é que ela é a regra, tá? Por ela ser a regra, todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Boa noite. Só não vai ser de ação penal pública incondicionada quando? Exceto quando a lei declara ela privativa
Galera, eu ia colocar lado a lado aqui, mas geralmente toda vez quando eu começo a escrever, eu termino escrevendo demais, aí o cara fica um monte de pra lá e pra cá. Eu vou botar primeiro ação penal pública, depois ação penal privada. Aí caso vocês queiram, como fizeram princípios lado a lado, vocês colocam também lado a lado cada uma delas, tá? Porque no caderno fica melhor, mas aqui fica horrível de escrever assim. Beleza? Veja só, a ação penal pública, você tem que ela pode ser pública incondicionada. A ação penal pública, quem é o titular? Titular é o MP, que exerce ela através de denúncia, tá? Então, o MP que exerce através de denúncia. A ação penal pública pode ser incondicionada e a incondicionada é a regra, ou seja, todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, exceto quando a lei declara ela privativa do ofendido, beleza? Então, se você vê lá no silêncio da lei, o crime vai ser mediante que ação? Pública incondicionada, né? Porque no silêncio da lei, a ação é penal pública incondicionada. Por quê? Porque é a regra, tá? E então você tem essa situação aqui. E aqui pode ser também o quê? A ação pode ser penal pública condicionada. Aí quando fala-se de ação penal pública condicionada, perceba que condiciona o exercício da ação penal a dois fatores: a representação ou a requisição. A primeira delas, representação. A representação, vamos lá. A ação pode ser penal pública condicionada à representação. E essa representação é o quê? Você, primeiro ponto, tem que entender que a representação é uma condição. É uma condição de procedibilidade. O que significa condição de procedibilidade? É que não pode existir a ação penal sem ela. Ou seja, só se procede com, tá? Então aqui você tem que a representação condiciona o exercício da ação penal. Vai muito mais. A representação condiciona também o exercício do inquérito policial, tá? Então vamos botar aqui. Condiciona o exercício do inquérito policial e da ação penal. Ou seja, só vai existir inquérito policial ou ação penal se existir o quê? A representação, tá? Representação é uma condição de procedibilidade, beleza? Você precisa entender que representação não é um ato formal. Não existe formalidades para representar. Ela pode ser, inclusive, verbal, oral, tá? Então aqui, ó, não existe formalidades. Não existe formalidades para representar. Pois trata-se de um ato informal. Quando eu falo que é um ato informal, significa dizer que aqui tem que ser somente por escrito? Não, pode ser por escrito ou oral. Cara, você já sabe que representação é uma condição de procedibilidade. Isso significa que é uma condição para o exercício do inquérito policial ou da ação penal.
Sem a representação não vai existir inquérito ou ação penal, certo? Mas você tem aqui que ela não existe, veja, não existe formalidades para representar. Por quê? Porque é um ato informal, pode ser tanto por escrito como oral, tá? Agora eu pergunto, e o que é representação? Representação nada mais é do que uma autorização. Trata-se de uma autorização. Representar é autorizar, tá? Autorizar o início tanto do inquérito como da ação penal, certo? Então não exige formalidade para isso, tá? Veja, a representação, ela tem que ser oferecida em um prazo? Sim? Qual seria esse prazo? Trata-se de um prazo prescricional ou decadencial? Decadencial. Então você tem aqui, ó, deve ser exercida dentro de um prazo, tá? Esse prazo é o quê? Decadencial, dentro de um prazo. Agora, decadencial de quanto tempo? O quê? E aí? Seria decadencial de quanto tempo? Por quanto tempo a vítima tem para poder oferecer essa representação? 6 meses. Né? Então, veja só, deve ser exercida dentro de um prazo decadencial de 6 meses. Né? Então, você tem aqui, ó, 6 meses é o prazo para que seja oferecida a representação. Agora eu pergunto a vocês, 6 meses de que momento? Conhecimento do fato, conhecimento do autor, conhecimento do réu, conhecimento da vítima. Conhecimento do fato? Do autor, do réu. Veja só, por quê? Porque o fato aconteceu contra ele. Não é? Aí veja, o fato ele sabe o momento. Agora e o réu, o autor, ele tem que descobrir quem seria essa pessoa. Aí, a partir do momento que ele descobre quem é, contam-se 6 meses para oferecer a representação. Então você vai ter aqui, ó, o prazo começa a contar do conhecimento da autoria. Se liguem que as questões cobram muito sobre isso também, tá? Ficam inventando moda ali para cobrar essa situação. Então, o prazo de 6 meses começa a contar do conhecimento da autoria. Beleza, veja só. Temos aqui que a ação penal ela pode ser pública ou privada. Quando ela é pública, ela pode ser incondicionada ou condicionada. A incondicionada é a regra. No silêncio da lei, todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Veja, exceto uma situação, quando ela declara privativa do ofendido ou condicionada à representação. Ela fala lá bem assim, procede-se mediante representação, procede-se mediante queixa. Tá? Ela vai ter logo assim abaixo do crime. E aí, condicionada. A condicionada temos o primeiro estudo aqui, a representação. O que é uma representação? É uma autorização. Tá? Você tem que é uma autorização e veja, é uma condição de procedibilidade. Significa que não se procede sem. Para que se tenha ação penal ou inquérito policial, tem que ter a representação. Tá? Não existe formalidades para representar. Significa dizer o quê? É um ato informal, pelo qual pode ser por escrito ou pode ser oral. Ou através de quê? Procurador com poderes especiais. Tá? E veja, deve ser exercida dentro de um prazo. Esse prazo é um prazo decadencial, tá? Presta atenção, é um prazo
cadencial, as questões podem colocar lá prazo prescricional, aí você já sabe que a questão está errada, porque é um prazo decadencial, tá? De 6 meses. E esses 6 meses conta-se a partir de que momento? Conta do conhecimento da autoria. Beleza. Pergunto a vocês o seguinte. A representação pode ser exercida por quem? Veja, você vai ter aqui, ó, que a representação pode ser oferecida pelo ofendido, ou seja, a vítima, né? Ou quem? Ou seu representante. Quando se fala de representante legal, estamos falando de quem? Do CADE. Galera, o que significa o CADE? Beleza. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Aí aqui, fazer o seguinte. Atenção. Pá. Atenção por quê? Atenção ao CADE. Deve ser exercido nesta ordem. Significa que, na ausência da vítima ou ofendido, quem é que exerce primeiramente? O cônjuge. Tá? Cônjuge ou companheiro. Presta atenção. Ou companheiro por analogia. Tá? O companheiro pode sim exercer e é o primário. Tá? Cônjuge ou companheiro, na ausência dele, ascendente, na ausência descendente e na ausência irmão. Decore isso aqui desta ordem porque foi o objeto de 3 questões. Tá? Isso aqui, essa mesma pergunta simples, olha, deve ser exercido na ordem. Cônjuge, tal, eles só trocaram. Ao ato de trocar, tornava a questão errada. Né? Então, prestem muita atenção, que deve ser exercida aqui nesta ordem. Beleza? Então, você tem, a representação pode ser oferecida pelo ofendido ou representante legal, nesta ordem, CADE. Tá? Tranquilo. Ela tem que ser oferecida no prazo de 6 meses, contados do conhecimento da autoria. Uma vez oferecida, o cara pode desistir, se retratar. Você vai ter aqui, ó, cabe retratação. Cabe retratação. O que significa retratação? E aí, o que é retratação? Desistir, né? Desistir. Ele não quer mais. Pode ser desistir, perdoar, pode ser, ele não quer, pronto, acabou, ele se retrata. Não é? Se ele se retrata, veja, a retratação tem que ser oferecida até que momento? A retratação tem que ser feita, botar aqui ó, de vermelho, tem que ser feita até antes do oferecimento da... A retratação pode ser feita até antes do oferecimento da denúncia, porque a lei fala o seguinte, após oferecida a denúncia, é irretratável. A ação penal é irretratável. Então, significa que não é até o oferecimento, é até antes do oferecimento. Tá? Uma vez oferecida, se torna irretratável, certo? Então, preste atenção nisso. É até antes do oferecimento da denúncia. Pergunto, o cara representa. Aí ele pega, desiste, se retrata. Mas depois faz, agora eu tô puto, eu vou representar de novo. Representa de novo, pode? Mas e se ele quiser se retratar de novo? E se ele quiser depois, de novo? E se retratar? E querer? Vai, pronto. Pode ficar nessa putaria, né?
vai, volta da porra, né? Até que limitação? O juiz vai falar o quê? Ele vai ser o juiz chegar para ele dizer, você está fazendo ele, meu amigo, é meu direito, pronto. Calou o juiz. Né? É o direito dele. Né? É o direito dele de movimentar. A lei permite que ele se retrate. Se a lei permite que ele se retrate, ele pode se retratar. Pode se retratar até que momento? Até antes do oferecimento. Ofereceu já era. Agora pode ser que o Ministério Público fique puto e faça uma, né? Ele vai, se retrata, os caras deixam tudo pronto. Aí quando ele chega lá, faz, porque eu queria agora mudar, queria de novo, os caras, beleza. Quando ele fala, beleza, os caras no mesmo dia, puf, protocola. Aí ele, não, queria me retratar. Agora você vai se retratar, né? Aqui não, aqui mais não. Aí, não, mas eu não quero mais, meu amigo. Depois de oferecida ação penal, o processo é o quê? A representação é irretratável, o processo não pode ter desistência porque é indisponível. Né? É por isso que não pode existir. Aí eu pergunto aos senhores, e se cair na prova sobre a Maria da Penha? Na lei Maria da Penha, pode ter retratação? Pode. Pode ter retratação. Se não houver violência. Né? Veja, porque havendo violência real, o processo não é mais condicionado. Já é ação penal pública incondicionada. Violência real. Tá? Aí você tem o quê? Veja só, você vai botar aqui, ó, retratação, a retratação. A retratação nos moldes da lei Maria da Penha. A retratação nos moldes da lei Maria da Penha pode ser feita até que momento? Até antes do recebimento da denúncia. Porque a lei permite isso. É a própria lei que fala. Porque nos outros, ofereceu a denúncia já era. Mas já na lei Maria da Penha, ela permite que a retratação... se o crime for nos moldes da lei Maria da Penha, tá? Aí a própria lei autoriza que o quê? A retratação pode ser a mesma após oferecida a denúncia. Agora, não pode ser após recebida a denúncia. Né? São momentos diversos. Você tem oferecer é uma coisa, receber é outra. Oferecer você tem assim, imagine, o MP, tá? O MP chega e oferece a denúncia. Quando ele oferece a denúncia, ele oferece ao juiz. Significa que o processo iniciou? Não. O processo só se inicia com o recebimento da denúncia. Nos crimes normais, né, esse oferecimento já era. A denúncia, a retratação ali não pode mais. Mas na Maria da Penha, ela permite que o quê? Pode ser feita a retratação até o recebimento. Sendo que aqui a gente tem que ter atenção. Atenção. Atenção ao quê? No caso da Maria da Penha, da lei Maria da Penha, se houver violência real, a ação será pública e incondicionada, tá? Por isso que eu não faço mais lado a lado. O cara começa a escrever muito, o cara se empolga, né? Aí vai escrevendo que só a fera. Então veja, cabe retratação nos crimes condicionados à representação? Cabe. Até que momento? Até antes do oferecimento. Se for Maria da Penha, até antes do recebimento. Né? E aí veja,
Mas que precisamos ter atenção que se o crime tiver violência ou grave ameaça, ou seja, violência real à mulher, significa que o crime não é mais condicionada. Tá? Ela se torna o quê? Ação penal pública incondicionada. Então cabe retratação? Não. Tá? A outra situação que temos aqui é que o crime condicionado, ou seja, a ação penal condicionada, ela pode ser também condicionada ao quê? Requisição do ministro da Justiça. Do MP não, pô, né? Do ministro da Justiça, tá? Essa requisição do ministro da Justiça, ela tem um prazo para ser oferecida, para ser ofertada? Primeiro ponto, quais são as situações que temos então aí condicionadas à requisição do MJ? Você vai ter aqui, ó, os crimes crimes contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. E no caso de quê? De crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro no estrangeiro, exterior, tá? Aqui é a situação de quê? Extraterritorialidade. Beleza. Então você tem a situação de que a requisição do ministro da Justiça vai caber aí nos crimes contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, ou na situação de crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro no estrangeiro ou no exterior, né? Veja, requisição tem prazo? Não. Não tem prazo para ser oferecida. A requisição. Não tem prazo para ser oferecida a requisição. Mas essa requisição será eterna? Ou seja, o ministro da Justiça vai ser ad eterno para poder oferecer? Tem algum limite? Você vai ter aqui, ó, não tem prazo, mas é limitada a um fator. É limitada à prescrição. A requisição, cabe retratação? E aí? Você vai botar aí, ó, que não cabe. Não cabe retratação. E veja, você vai ter outra situação. Não vincula a obrigatoriamente. Vou botar assim, já vincula, já é. Não vincula a MP. Não vincula por quê? Porque para o MP oferecer denúncia, tem que ter o quê? Justa causa, que significa IMC, indícios, materialidade e circunstâncias. Beleza? Galera, então vê só. Em primeiro momento falamos sobre o quê? A ação penal pública, que ela se divide em ação penal pública incondicionada ou
condicionada. Incondicionada é a regra. Veja, todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Você vai ter que, toda vez, no silêncio da lei, o crime é de ação penal pública incondicionada. Só não será de ação penal pública incondicionada quando o quê? Quando a própria lei declarar ela privativa do ofendido. Tá? Então, a lei, no silêncio da lei, ação penal pública condicionada. Quando ela declara a privativa do ofendido, então você tem aí o crime aí que vai se proceder mediante ação penal privada, beleza? Ou então, quando ela condiciona a representação. Aí você sabe que o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Vimos que a condicionada ela pode ser a representação ou a requisição. Representação, você percebe que é uma autorização, tá? Essa autorização não tem formalidades. Veja, ela pode ser feita inclusive oral, não precisa o cara chegar e reduzir a termo lá e colocar tudo bem bonitinho. Não, autorizo o início, não precisa disso. Basta que ele autorize, tá tudo tranquilo. Beleza? Veja, ela tem que ser oferecida dentro de um prazo. Esse prazo é muito importante vocês se ligarem, que é um prazo decadencial, tá? Esse prazo é decadencial de 6 meses, certo? Então são 6 meses para oferecer a denúncia, a representação, tá? Após a representação, você percebe que cabe aí uma retratação. Essa representação pode ser oferecida num prazo de 6 meses, contados do conhecimento da autoria. Atenção nisso, que é o que é trocado na hora da prova, tá? Veja, cabe retratação. A retratação pode ser oferecida, tá? A retratação é desistir, não quer mais. Pode ser feita até antes do oferecimento da denúncia, porque a própria lei diz que, uma vez oferecida a denúncia, será irretratável. Tá? Então é até antes do oferecimento da denúncia, mas se for Maria da Penha, se for nos moldes da Lei Maria da Penha, é até o recebimento. Perceba, desde que a questão não fale sobre violência, porque se tiver violência real, não é mais condicionada. Perceba, antes lesão leve era uma ação penal pública condicionada, hoje não é mais. Tá? Teve violência, Madeira, a ação é penal pública incondicionada. Beleza? Vocês precisam se atentar a isso na hora da questão. E aí você percebe que também tem a requisição. A requisição vai ter em 2 casos, tá? Você vai ter contra os crimes contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, ou os crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro no estrangeiro, que são os casos do artigo 7º, né? Você tem aqui extraterritorialidade. Não tem prazo para ser oferecida aqui a requisição, mas ela não é eterna. Ela tem que ser oferecida dentro de um prazo limite, que é o prazo prescricional, ou seja, o limite para o oferecimento da requisição é a prescrição. Professor, onde é que eu acho a prescrição? Anota aqui, né? Artigo 109 do Código Penal, tá? O artigo 109 traz um rol, e aí esse rol traz aí uma tabelinha de onde ou para qual pena aí vai ser aplicada. Ela se baseia na pena máxima em abstrato de um crime. Então, quando vocês forem analisar o artigo 109, sempre quando você for pegar um crime, paute ele pela pena máxima, tá? Pegou a pena máxima, você vai ver no artigo 109 qual seria o prazo prescricional. Não cabe retratação na requisição, não tem retratação, tá? E outra, ela não vincula o Ministério Público, porque o único caso que o Ministério Público é obrigado a oferecer denúncia é quando se tem o quê? Justa causa. E justa causa significa IMC, indício de materialidade e circunstâncias. Beleza? Vamos aí para o intervalo, quando a gente voltar a gente fala sobre ação penal privada. Galera, então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, falando agora sobre a ação penal privada. E aí, velho, presta atenção. A ação penal privada, ela é um dos tópicos de ação penal que você deve ter maior atenção. Seja ele tanto nos princípios como nas suas espécies. Cara, os princípios de ação penal privada chovem nas questões, certo? Então fiquem ligados nisso aí. Veja só. A ação penal privada tem como espécie, primeiramente, a ação penal privada exclusiva, que também é chamada principal. Ação penal exclusiva ou principal. Essa ação aqui é a regra. Então você tem aí que a ação penal, em regra, vai ser sempre exclusiva ou principal, tá? A ação penal exclusiva ou principal, em primeiro momento, vamos lá, a ação penal privada, quem é o titular?
Tá? E você tem aí que o titular é a vítima, que é chamado de ofendido, certo? Aqui se procede mediante o quê? Queixa, tá? Presta atenção, a queixa não é a parte que entra, certo? É o advogado com poderes especiais, tá? Então é mediante queixa, através do advogado, com poderes especiais. Cara, preste atenção nisso aqui, poderes especiais, certo? Por quê? Porque na procuração que é dada ao advogado, esses poderes especiais têm que estar explícito, certo? Tem que conferir poderes especiais para apresentar queixa. E quando fala poderes especiais para apresentar queixa, tem que dizer também, dentro dos poderes, contra quem ela está sendo oferecida, tá? E tem que trazer uma síntese dos fatos na própria procuração. Então isso é regramento, certo? Então você tem aqui poderes especiais, onde na procuração a síntese fática, os sujeitos e o crime, tá? Isso aí, veja. Dentro lá dos poderes especiais, na procuração, deve ter a síntese fática, os sujeitos e o crime, tá? Isso tudo na procuração. Senão você vai ter um erro aí e o que acontece? Ele só pode ser reparado no prazo decadencial de 6 meses. Se não for reparado dentro desse prazo, extinção de punibilidade, tá? E aí vamos dar continuidade. Você tem aqui a exclusiva, que é a regra. Quem pode oferecer aqui a ação penal privada? É oferecida pelo ofendido ou seu representante lembrando que representante legal é o CAD. E a ordem para o oferecimento deve ser obedecida, ou seja, nessa ordem. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão, tá? E por analogia, cônjuge ou companheiro, tá? É oferecida pelo ofendido ou seu representante legal, certo? Se procede exclusivamente mediante queixa. Mediante queixa. Essa ação aqui exclusiva, ela tem que ser oferecida dentro de um prazo. Qual o prazo? Pergunto, é um prazo prescricional ou decadencial? Prazo deve ser oferecida num prazo de 6 meses. Tá? Então se liga aí, deve ser oferecida num prazo decadencial. De 6 meses. Contados a partir de que momento? Conta-se o prazo do conhecimento conta-se o prazo a partir do conhecimento da
Autoria. Então, conta-se do conhecimento da autoria. Aqui, você tem que ter atenção numa situação. Dentro da ação penal privada, a vítima, que é o ofendido, ele tem o dever de diligenciar o processo. Esse dever significa dizer que ele tem sempre que estar movimentando o processo. Se ele passar mais do que 30 dias sem movimentar o processo, significa que ele negligenciou, ele entra numa situação chamada perempção. Tá? Perempção extingue aí o processo, tá? E é uma causa que também extingue a punibilidade do agente. Tá? Então, você vai ter que colocar aqui, ó, o querelante tem o dever de diligenciar o processo por mais de 30 dias. Sob pena de quê? Só um momento. Ou seja, ele tem que movimentar o processo. Ele entrou com o processo, ele tem que estar movimentando. O processo não pode ficar parado, sem nenhuma movimentação. Veja, se o processo está parado, ele entra com requerimento. Se o processo está parado, outro requerimento. Pede providências, fala algo, solicita algo. Ele não pode deixar o processo parado. Se o processo, quando for a ele ficar por mais de 30 dias, significa que ele é perempto. Se ele é perempto, extingue a ação. Se extingue a ação, por causa da perempção, extingue a punibilidade do agente. Tá? E aí você parte aqui a outra situação, que é a ação penal personalíssima. Personalíssima. A ação penal personalíssima é importante você perceber que só acontece em um único caso. Acontece em um único caso. Qual seria esse único caso? Você vai ter aqui, ó, o crime do artigo 236 do Código Penal. O que seria esse artigo? Induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento. Esse erro aqui, ó, esse induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento é um crime que está previsto aqui no Código Penal contra o casamento. Tá? E aí é o único caso aí de ação penal personalíssima. Você tem que ter atenção a uma coisa. Percebe? Só acontece em um único caso. E só pode ser oferecida por uma única pessoa. Veja, você tem aqui, ó, só acontece em um único caso, artigo 236, e só pode ser oferecida pelo cônjuge enganado. Só pode ser oferecida pelo cônjuge enganado. Tá? Então, somente ele oferece a ação penal. Pode ser oferecida pelo representante legal? Não. Somente ele, meu irmão. Só pode ser oferecida pelo cônjuge enganado. Aí entra uma situação aqui. Qual seria o prazo da ação penal personalíssima? É um prazo prescricional ou decadencial? Você tem aqui, ó. Deve ser oferecida no prazo decadencial
de 6 meses. Agora a pergunta. Contados a partir de que momento? Errado. Qual? Depois do quê? Depois do trânsito e julgado. Conta-se o prazo. Estupro de vulnerável. E se a pessoa no estupro ela for maior, ela não tiver condições de representar, cabe o CAD. Galera, então vê só, a subsidiária da pública só acontece no caso de inércia do MP, aí a gente viu aqui que pode ser oferecida pelo ofendido ou seu representante legal, lembrando que representante legal é o CAD, sempre nesta ordem. Você tem, deve ser oferecida dentro de um prazo decadencial de 6 meses. Esse prazo conta a partir de que momento? Contados, bota aqui, conta-se o prazo a partir de que momento? Conta-se o prazo do conhecimento? Da inércia. Se tornou inerte, 6 meses. Tá? Então, conta-se o prazo da inércia do MP. Ministério Público se tornou inerte, meu amigo. Abre imediatamente possibilidade da vítima ou representante legal exercer a queixa-crime. A queixa subsidiária da pública. Tá? E aí, qual o prazo? 6 meses. Significa que se a vítima perder esse prazo aí, o MP vai ficar sem poder entrar com a ação? Não. Ele perdeu a titularidade aqui, mas a ação continua pública. A ação pública não entra prazo decadencial, é prescricional. Né? Então, se a vítima perde, a titularidade volta para o MP, que vai poder exercer a ação. Tá? Então, veja. Aqui é importante a gente fazer outras observações. Já pode ter colocado mais em cima, né? Aqui é importante a gente fazer algumas observações. Veja só, vou colocar com a letra menor, mas eu vou estar ditando, aí vocês vão acompanhando. E eu ainda vou recapitular. Fazer uma recapitulação de tudo aqui, mostrando diferença de ponto a ponto. Meu irmão, vê só. A subsidiária da pública aqui deve ser oferecida no prazo decadencial de 6 meses. Esse prazo conta-se da inércia do MP. A gente precisa estar sempre ligado nisso aqui, tá? E aí vem uma pergunta. Se o MP, se a vítima, ora agora, titular da ação penal, ora agora que propôs a queixa-crime, o Ministério Público pode fazer algum requerimento no processo que está sendo agora de titularidade da vítima? Ele pode incluir réus? Ele pode acompanhar lado a lado com a vítima? Interferir, demonstrar teses, apresentar recurso. Ele pode propor denúncia substituindo a queixa. Ele fica, então, somente como fiscal da lei. E aí? Eis as indagações, né? Então, vamos lá. Você vai prestar atenção aqui no seguinte. Na subsidiária da pública, ela é subsidiária da pública. Ela não perde o seu caráter de público. Significa que o Ministério Público aqui pode agir. Ele não pode tomar o processo da vítima. Ele não pode tomar. Mas veja, se você está aqui diante da subsidiária da pública e a vítima, que ora agora é titular, ela negligencia, ela perde prazos, o processo volta para o MP. Se o Ministério Público está lá acompanhando o caso e ele quer incluir réus, ele pode? Pode incluir réus. Ele pode interferir apresentando teses? Pode apresentar novas teses. Ele pode recorrer? Pode também. Tá? Ele só não pode tomar se ela não negligenciar. Mas ele vai atuar lado a lado com ela. Certo? Ele pode acompanhar o processo lado a lado, fazendo requerimentos, apresentando teses, impetrando recursos. Tá? Ele pode acompanhar, por quê? Porque a ação ainda continua sendo pública. Tá? Ela ainda tem a natureza de pública. Só que ele perdeu a titularidade, por quê? Porque não apresentou o DDA no prazo legal. Mas a partir de qualquer momento que a vítima negligenciar ser perempta, o processo volta ao MP, que seguirá a ação penal. E se outra, a queixa ora apresentada pela vítima for uma queixa inepta, uma queixa, perdoe os termos, vagabunda, né? O cara que apresenta não demonstra nada com nada, não fala nada com nada, parece não bife porra nenhuma. O que é que ele pode fazer? Apresentar denúncia, substituindo a queixa. Ele apresenta uma nova denúncia e a queixa se torna
nada dentro do processo, perde a sua validade. Tá? Então ele apresenta a denúncia, substituindo a queixa e já toma o processo de volta. Certo? Então vamos lá, vamos fazer essas observações. O MP pode atuar lado a lado a lado como, professor? O MP pode fazer requerimentos. O MP pode fazer requerimentos. O MP pode apresentar recurso. O MP pode incluir réu. O MP pode apresentar teses. Então veja, o MP pode atuar lado a lado, podendo fazer requerimentos, pode interpor recursos, pode apresentar teses, pode incluir réu, pode mais o quê? Interferir na fixação da pena. E pode o MP oferecer denúncia substitutiva da queixa. Porra, agora ficou foda. Denúncia substitutiva da queixa quando? Quando a queixa for inepta, quando ela não demonstrar, não cumprir os requisitos, tá? Vou colocar aqui em cima. Se a parte negligenciar, o MP voltará a ter a titularidade. A parte negligenciar ou... Pessoal, vamos fazer uma recapitulação aqui da ação penal privada. Então, é bom que vocês prestem atenção para a gente seguir o ritmo, beleza? Pessoal, a ação penal privada, ela tem 3 espécies. As 3 espécies de ação penal privada é a ação exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. Cara, presta muita atenção. Por quê? Porque a das mais importantes aqui é a subsidiária da pública. É a mais cobrada. Por isso que eu coloquei mais detalhes. Elas são muito cobradas, cara. E são cobradas justamente nesses conceitos que vocês acabaram de anotar aqui em síntese. Se você anotou o conceito e fizer uma revisão nele, você vai perceber que o quê? Na hora da prova ele só vem um pouquinho mais elaborado. É só uma questão de atenção. Atenção e interpretação. Vocês vão começar a perceber que vocês gabaritam tudo. Beleza? Então vamos lá. Ação penal privada exclusiva. Essa ação penal privada exclusiva, ela também é chamada de principal. Principal, por quê? Porque ela é a regra dentro da ação penal privada. Ou seja, os crimes contra a honra são procedidos mediante ação penal exclusiva. Tá? E aí, veja, ela pode ser oferecida por quem? Pelo ofendido ou representante legal. Quem seria o representante legal? O CAD. Sempre na ordem do CAD. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Aprofundando um pouco mais do que a gente já falou, cônjuge e o companheiro são a mesma coisa para fins. Tá? Para esses fins, o companheiro tem o mesmo direito que o cônjuge. Então, se liguem nisso para não errar. Beleza? Veja, ela se procede exclusivamente mediante queixa, por isso dela ser exclusiva, por isso desse nome, tá? E aí, veja, ela tem que ser oferecida dentro de um prazo. Esse prazo é um prazo decadencial. Decadencial de 6 meses,
Tá? Então, se ela não apresentar em 6 meses, decai o seu direito, ela perde o direito de oferecer ação, não pode mais, beleza? E aí extingue a punibilidade do agente, tá? Agora, esses 6 meses são contados de que momento? Quando é que a gente pode dizer, ó, bicho, a partir daqui, conta-se o prazo para oferecer a ação penal? Perfeito, ou seja, do descobrimento da autoria. Descobriu quem é o autor, contam-se 6 meses. Tem 6 meses para oferecer a queixa, tá? Perceba, se a vítima aqui, que ora é chamada de querelante, veja, dentro da ação penal privada, você vai ter 2 termos, querelante e querelado. Querelante é a vítima, é o autor da ação. Querelado é o réu, é quem vai sofrer, é o acusado, tá? É quem cometeu o crime, beleza? Se a vítima propõe a queixa, ela entra com a ação penal contra o cara. E ela perde prazos. O que vai acontecer? Ela vai ser considerada perempta. Ocorre o instituto da perempção. Perempção é que ela vai perder ali, preclui o prazo dela, ela perde os prazos e a ação vai ser extinta. Sendo extinta, extingue a punibilidade do agente. Tá? Por quê? Por causa da perempção. Certo? Aí vem uma segunda espécie, que é a personalíssima. Meu irmão, a personalíssima só acontece em um caso. Você não pode errar. É só fazer o link. Só acontece em um caso e só pode ser oferecido por uma pessoa. Veja, qual é o caso? Se você não decora o nome do crime, decora o artigo, geralmente cobra ele. Tá? Então, só acontece em um único caso, que é o artigo 236 do Código Penal. É um crime que acontece contra o casamento, que é o induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento para o casamento. O que seria isso? Cara, presta atenção. Induzimento a erro essencial é você induzir alguém em erro para se casar. Você deveria ser prestar a fidelidade de dizer os termos, dizer tudo o que acontece, dizer a verdade. Se você não diz para poder casar, quando você casar, que vier à tona aquela verdade e o cara descobrir, ele pode alegar que foi induzido a um erro essencial. Coisa de que se ele não soubesse antes, ele não casaria. A título de exemplo, sem discriminação nenhuma, não tenho nenhum preconceito, mas vou citar uma situação. Imagine um cidadão que ele namora com uma pessoa e essa pessoa é transexual. Transexual totalmente assumido, registrado, com mudança de nome, mudança de sexo, tudo registrado, tudo, controle de hormônios, tudo bonitinho. Ele namora, passa-se 4 anos namorando e o cara vai e decide casar. Então ele casa com a pessoa. E aí, após certo dia, em uma festa, em um bar, eles lá na maior resenha, chega um indivíduo e depara com eles. E aí, macho, oxe, bicho, tu fez mesmo, foi a mudar, rapaz. Começa a entregar o jogo. E aí o cara se sente ofendido, fica puto, que porra é essa? Conta a verdade e tal. E aí começa aquela discussão. Até o momento que descobre que a sua companheira, ou vice-versa, fez a mudança de sexo. E ele fica puto, ou ela fica puto. E aí quer desistir daquele casamento, quer anular o casamento. Por quê? Porque foi induzido a um erro. Erro que para ele, sem discriminação, para ele, se ele soubesse antes, ele não casaria. Tá? Aí você vai dizer, mas professor, ninguém namora 4 anos aí, oxi, tu é doido, oxi, pode sim, velho. Pode sim. Vamos supor que você tem aquele namoro onde uma pessoa quer se guardar para o casamento. Pera aí, pô. Mas você tem uma pessoa que quer se guardar para o casamento, seja homem ou mulher. E aí, veja, quando chega do casamento, aí é onde a pessoa vai se entregar e ali se descobre fatos. E ali se descobre algo que não sabia antes. Ou então pode ter relações, você tem várias espécies de relações sexuais. Relação sexual não é só a penetração do pênis na cópula vagínica. Existem vários tipos de relação e cada casal tem o seu. Então, imagine, chega lá e se descobre, o cara fica puto, essa porra induzido e tal. Ele consegue entrar com ação para anular o casamento. Ele consegue anular o casamento. Pergunta-se, ele vai poder entrar com ação criminal contra a pessoa? Vai. Sendo que ele tem um prazo. Qual o prazo? 6 meses. Decadencial de 6 meses. Agora, esse prazo conta-se de que momento? Não do descobrimento da autoria. Não. Se descobre quando? Depois que a sentença, ele vai entrar com um processo cível. Esse processo cível vai correr normalmente. Vai vir a sentença. Não é a partir daqui também não. Porque tem possibilidade para recursos. Quando essa sentença transitar em julgado, ou seja, não tem mais nenhuma chance para recurso, a partir dali conta-se então 6 meses. Então, conta-se o prazo para ação personalíssima
contado de 6 meses após o trânsito em julgado da sentença que anula o casamento. Que é uma ação civil. A sentença que anula o casamento é uma ação civil, né? Ele entra com a ação civil, que tem prazo de 2 anos para entrar com essa ação, e aí ele entra com essa ação, anula o casamento, transitou em julgado essa sentença, pronto, tem 6 meses para entrar com a queixa-crime contra a pessoa, contra então o seu dito ofensor. Mesma coisa, eu não sei se vocês viram, mas teve aquele caso lá, de quê? Eu não sei se vocês prestaram atenção. O cara namorava com a menina, tal, namorou o maior tempão, casou. Quando casou, ficou puto. Porque viu ela a primeira vez sem maquiagem. Maquiagem transforma, macho. Eita, negócio pra fazer milagre essa maquiagem, velho. Você tem uma pessoa, não tô falando porque hoje até homem tá se maquiando, né? Você tem uma pessoa lá, porra, na foto do Instagram. Meu irmão, nunca paquera alguém pelo Instagram, velho. Olha, nunca. O Instagram é do demônio, velho. Nunca paquera ninguém pelo Instagram, não. Você olha no Instagram, eita, padrão FIFA da porra. Meu irmão, essa aqui, ou esse aqui, não, já é meu, né? Ou já é minha, né? Aí o cara, porra, começa a curtir as fotos tudinho, né? Pra ser notado, né? Curte todas as fotos. Pra ser notado, pô, os caras são malos. Aí, opa, começa a conversar. Cara, faz aquela fantasia. E aí o cara, pô, sempre saiu com a mina sempre filé na moda, né? Sempre padrão FIFA. Quando casou, encontrou com ela, viu ela pela primeira vez sem maquiagem, ficou puto. E pediu anulação do casamento, cara, viu? Pediu anulação do casamento porque foi induzida a erro essencial. É, velho, oi, né? E outra, entrou com ação indenizatória contra a mulher e ganhou 15 mil reais, pô. É, pô. Olha, o negócio é bom, viu? Então, preste atenção. Pô, é foda, pô. Pense, velho, pense. Eu não lembro o estado não, mas foi. Pense. É cada coisa da boa. Você vai no show e vê a pessoa faz, eita, essa menina aí é gata, né? Aí depois o cara vai olhar no Instagram e tipo, Maria. É bem assim. Então, galera, vê só. Você tem a situação de quê? Cuidado aí, viu, velho? Cuidado aí, que... Não, mas o homem não usa... Tem essa fuleiragem, né, galera? Então, veja só. Eu vi já isso também, velho. Você vê as atrizes de cinema, né? As atrizes de cinema, você vai, bota assim, antes e depois da maquiagem. Caralho, tu vai pegar, ixi, Maria, que demônio, né? Pô, as bichas são feias pra caralho, vai. Galera, então a personalíssima já sabe, só cabe um único caso, qual é? Induzimento a erro essencial, tá? Veja, pode ser oferecido pelo representante legal? Não, né? Já elimina, só por quem? Cônjuge enganado, beleza? Qual o prazo? 6. Contados de que momento? Olha que coisa mais linda. Isso já vai ser só hashtag chupa-cespa aqui, olha. A galera aqui gabaritando o processo penal vai ser a coisa mais... Me arrepiei, velho. Olha, a coisa mais linda, né? Então vamos lá. Subsidiária da pública, para a gente finalizar, preste atenção. É o tópico mais cobrado. Então preste atenção. Galera, subsidiária da pública é fácil. Só cabe em um único caso. É questão de interpretação, velho. Só cabe em um único caso. Inércia do MP. Meu irmão, você vai fazer, mas professor, é porque cada questão, meu amigo, sempre eles vão dizer se o MP é inerte ou não. Grife aquela fuleiragem da questão, velho. Grife a questão que você vai ver. O Ministério Público, depois de 20 dias, promove pelo arquivamento. Já foi inerte. Já foi inerte, porque se o cara estiver solto, são 15 dias, tá? Se o cara estiver preso, 5. Presta atenção, se ligar se o cara está preso ou solto e qual o prazo. O Ministério Público não se promoveu nem pela denúncia e arquivamento, nem por diligência. É inerte. Se ele é inerte, cabe o quê? Queixa subsidiária da pública. Ou então ação penal privada subsidiária da pública. Pode vir com um desses dois nomes. Eles estão cobrando muito queixa subsidiária da pública. Tá? Mas queixa é o quê? Ação penal privada. Né? Então veja, só cabe na inércia. Cara, se você sabe que só na inércia, você precisa saber quando o Ministério Público é inerte. O MP é inerte quando? Quando não pratica o DDA no prazo legal. Decora assim, é mais fácil. Porque você sintetiza os tópicos. DDA significa denúncia, diligência e arquivamento. Decora também nessa ordem. Por quê? Porque não trava a língua. Você tem denúncia, diligência e arquivamento. Promove pela denúncia quando tem justa causa, pede diligência quando falta algo e promove pelo arquivamento quando não tem justa causa. Tá? Então você tem o quê? O MP, toda vez que recebe um inquérito, vocês fizeram um esquema.
Tem lá, procedimento do inquérito policial, eu passei todo o esquema de como ele faz e o que é que acontece. Então, depois dá uma lida. Vê só, quando ele recebe o inquérito, ele tem que praticar o DDA. Recebeu o inquérito concluído, ele pratica o DDA. Não praticou o DDA no prazo, qual seria o prazo? Prazo de 5 dias se o cara estiver preso, 15 dias se o cara estiver solto, e se for lei de drogas, 10 dias preso ou solto, beleza? Ele tem que fazer isso. Não praticou o DDA no prazo legal, você vai identificar isso na questão com facilidade. Não praticou o DDA no prazo legal, ele é o quê? Inerte. Se ele é inerte, abre possibilidade de quê? Subsidiária da pública. Tem como errar isso? É muito fácil, pô. Então, vê só. Pode ser oferecida tanto pela vítima ou ofendido, como pelo seu representante legal. Quem são o representante legal? Em que ordem? Do próprio CAD, tá? A companheira pode ser considerada representante legal? Sim, tem os mesmos direitos, certo? Por analogia. Galera, deve ser oferecida num prazo. Qual o prazo? Decadencial de 6 meses. Veja, tem que ser oferecida em 6 meses. 6 meses contados a partir de que momento? Perfeito. Não é do conhecimento, não cometa esse erro, velho. É contados da inércia do MP. O MP foi considerado inerte 6 meses. Pronto, a vítima pode oferecer queixa substitutiva, tá, da ação penal, certo? Pública. Veja só, o MP, a ação penal em que pese seja subsidiária da pública, ela continua com natureza de pública. Significa que o MP, em que pese ele tenha perdido a titularidade por ter sido inerte, ele pode atuar lado a lado. Veja, ele pode atuar lado a lado, eu significo dizer que ele pode fazer tudo, menos tomar o processo. Ele pode fazer requerimento? Pode. Ele pode adicionar réus? Pode. Ele pode interpor recurso? Pode. Ele pode levantar tese? Pode. Ele vai atuar lado a lado, meu amigo. Ele pode interferir na fixação da pena? Pode. Veja, ele pode fazer tudo dentro do processo lado a lado, só não pode tomar o processo. O processo só volta para o MP quando? Com a negligência do ofendido. O ofendido foi negligente, que é chamado perempto, pronto, o processo volta para o MP. Beleza? Então, o MP pode oferecer denúncia substitutiva da queixa? Em que momento? Quando a queixa for inepta. Inepta, infundada. A queixa não presta para porra nenhuma, não cumpre requisito. É uma queixa inútil. Você tem que o MP ele pode fazer o quê? Oferecer uma denúncia substituindo a queixa. Tá? E aí ele volta a ter a titularidade do processo. Beleza? Galera, faça... Hã? Perempção. Ela for perempta. Galera, aí você faz uma observação aqui. Veja só. Nada. Veja só. Na ação penal exclusiva e personalíssima, o MP atua como custos legis, ou seja, fiscal da lei. Aqui ele pode atuar lado a lado, porque ele não perde ainda a natureza de pública. Beleza? Aqui e aqui o MP atua como custos legis, ou seja, fiscal da lei. Pode interferir na fixação da pena. Aqui ele atua lado a lado por quê? Porque em que pese seja subsidiária da pública, ela não perde a natureza de pública. Tá? Só perde a titularidade. Beleza? Tranquilo? E aí, custos normal, custos, C-U-S-T-O-S, custos legis. Aí você coloca custos legis, grifa e bota uma setinha, fiscal da lei. Beleza? Galera, então eu vou ver se a gente tem uma possibilidade de ter uma... Corta aí, macho.